Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre normas regulamentadoras, as NRs. Mas você sabe o que significa NR? As normas regulamentadoras são normas elaboradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de regulamentarem e fornecerem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho. Essas normas são citadas no capítulo 5, título 2 da Consolidação das Leis do Trabalho. No Brasil, hoje temos 37 NRs. Hoje falaremos sobre algumas normas que têm algum tipo de ligação com a nossa matéria, a logística, seja direta ou indiretamente. Então vamos ao trabalho. NR1. Disposições gerais. O objetivo dessa norma é estabelecer as disposições gerais no campo de aplicação dos termos e das definições gerais, comuns às normas regulamentadoras, relativas à segurança e saúde no trabalho. NR2. Inspeção prévia. Como você já sabe, segundo a NR2, todo estabelecimento novo deve solicitar ao Ministério do Trabalho uma inspeção de suas instalações. Essa inspeção, chamada de inspeção prévia, deve acontecer antes mesmo do início das atividades naquele determinado local. NR3. Embargo e interdição. A NR3 é a norma regulamentadora que descreve as boas práticas que define-se um ambiente, atividade ou equipamento se necessita ser embargado ou interditado. Assim como qualquer outra NR, seu cumprimento é obrigatório por todas as empresas que possuem empregados em regime CLT e ofereçam risco aos funcionários em atividade. NR4. SESMIT. Serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. As empresas e órgãos públicos que tenham empregados regidos pela CLT manterão obrigatoriamente o SESMIT, com a finalidade de promover a saúde do trabalhador no local de trabalho. NR5. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. Esta norma regulamentadora determina os critérios para a criação da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela é fundamental para que não exista nenhum tipo de risco à saúde e segurança dos profissionais no ambiente de trabalho. Na norma estão todas as diretrizes para a criação da CIPA, que deve ser composta por profissionais da empresa. NR6. Equipamentos de proteção individual, EPI. A NR6 é uma das mais conhecidas e utilizadas pelas organizações, uma vez que ela descreve as regras para a utilização dos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Para cada atividade desenvolvida, é preciso contar com um checklist de EPI, a fim de garantir que todos estão utilizando os equipamentos necessários para desempenhar sua função com segurança. NR7. PCMSO. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Já a NR7 define o passo a passo que todas as empresas precisam seguir para criar o seu PCMSO. Ele é um documento que traz as informações referentes ao planejamento interno de ações e segurança do trabalho. Um ponto importante da NR7 é a lista dos exames que precisam ser realizados para cada colaborador. NR8. Edificações. Quando falamos em segurança no ambiente laboral, as edificações se apresentam como um fator de maior atenção. Por isso, a NR8 descreve os requisitos que devem ser observados nesse local para garantir as melhores condições para os profissionais. Os principais pontos estão relacionados à proteção contra intempéries e circulação nos ambientes, detalhando inclusive como devem ser as estruturas de rampas, escadas e pisos. NR9. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA. Essa norma estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele visa a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, através do controle de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. De acordo com a NR9, isso é feito através da antecipação, reconhecimento e avaliação e correção dos riscos. NR11. Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais.
Vários equipamentos e formas podem ser utilizados nas tarefas de transporte e movimentação, tais como aviões, navios, caminhões, carros, motos, bicicletas e até mesmo a pé, elevadores de carga, guindastes, monta-carga, pontes rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos e esteiras rolantes. Cada um deles oferece algum tipo de risco ao trabalhador, e é por isso que a NR11 estabelece uma série de regras que precisam ser seguidas para preservar a segurança dos usuários. Tipos de transporte, movimentação e armazenagem. A armazenagem e movimentação de cargas é a operação que envolve planejamento, coordenação, controle e desenvolvimento das ações voltadas a abrigar, manter adequadamente estocado em condições de uso, bem como expedir no momento oportuno os materiais necessários a uma empresa. Além disso, a atividade também busca maximizar o uso de espaços, facilitar o acesso aos itens de depósito e a movimentação de materiais, otimizando o uso de mão de obra e equipamentos. Movimentação de cargas perigosas. Carga perigosa é aquela que pode causar danos à população e ao meio ambiente, devido às suas características tóxicas, explosivas, inflamáveis, entre outras. Além disso, a movimentação de cargas perigosas deve seguir as regras determinadas pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Quanto ao tipo de embalagem do produto a ser transportado, meio de transporte utilizado, aéreo, terrestre, ferroviário ou marinho, rótulos ou sinalizações exigidos, volume, entre outras regras importantes para a segurança da equipe e da população em geral. É importante lembrar também que não há especificações quanto aos tipos de veículos autorizados a transportar esse tipo de carga. É permitida a utilização de carros, motos, caminhões, bicicletas, carroça, carros de mão, entre outros meios de transporte, desde que sejam atendidas às exigências para este tipo de operação e que o veículo esteja inscrito no Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas. Nos casos de transporte com fins comerciais, econômicos ou no sistema terceirizado, quando há remuneração envolvida. Todas essas regras estão contempladas na Resolução número 3655/2011 e o seu descumprimento pode gerar multa que varia entre R$ 400 a R$ 1.000, sem embargo das demais penas cabíveis de acordo com o tipo de reincidência da infração. Como transportar cargas perigosas com segurança? De acordo com a Resolução número 5.232/2016, ninguém pode oferecer ou aceitar produtos perigosos para transporte, se tais produtos não estiverem adequadamente classificados, embalados e identificados, descritos no documento fiscal para transporte de produto perigoso e acompanhado da documentação exigida. Logo, para fins de segurança, é obrigatório que o veículo de transporte contenha a identificação dos produtos, números ONU e de risco, nome para embarque do material e etc. Sinalização, rótulos de risco, painéis de segurança e etc., entre outros símbolos específicos. Além disso, é necessário que o motorista possua uma certificação conhecida como MOP, Movimentação e Operação de Produtos Perigosos, e esteja de posse da documentação que comprova sua capacidade de executar esse tipo de operação. Declaração de carga emitida pelo fornecedor, com a descrição do conteúdo da carga. Instruções sobre como um cidadão comum deverá proceder em caso de acidente. Certificado de capacitação e inspeção do veículo. Material de segurança, EPI, entre outras documentações. Já as transportadoras deverão dispor de licenças necessárias, emitidas de acordo com o material transportado e as regiões de origem e destino. Dentre as principais licenças exigidas estão
Alvará para movimentação e armazenagem de cargas perigosas. Autorização de transporte emitida pela Polícia Federal através da DCPQ, Divisão de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos. Autorização do IBAMA, caso seja necessária. Autorização do Exército Brasileiro, no caso de transporte de materiais explosivos. E outras documentações. NR12, Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. A NR12 é a norma que rege os requisitos necessários à proteção de máquinas e equipamentos, a fim de evitar que os mesmos possam causar acidentes e risco aos que manuseiam. A norma propõe medidas prevencionistas de segurança do trabalho, a serem adotadas pelas empresas em relação à instalação e operação e manutenção das máquinas e equipamentos, visando a prevenção de acidentes no trabalho. Resumidamente, a NR12 se destaca por medidas preventivas de acidentes, relativa a seguintes itens: 1. Arranjo físico e instalações. 2. Instalações e dispositivos elétricos. 3. Dispositivos de partida, acionamento e parada. 4. Sistemas de segurança. 5. Dispositivos de parada de emergência. 6. Meios de acessos permanentes. 7. Componentes pressurizados. 8. Transporte de materiais. 9. Aspectos ergonômicos. 10. Manutenção e expensão, preparação e ajustes e reparos, entre outros. Com isso, concluímos que a NR12 se propõe a diminuição de riscos, evitar prejuízos por máquina parada, evitar custos médicos com acidentados, evitar processo civil e criminal e evitar interdição e multa. NR16 – Atividades e operações perigosas. A NR16 se trata de um conjunto de medidas de segurança que devem ser aplicadas pelas empresas no que se refere a atividades e operações perigosas. Quando falamos em atividades e operações perigosas, estamos nos referindo àquelas com explosivos, com inflamáveis, com radiações ionizantes ou substâncias radioativas, com exposição a roubos ou outras violências físicas, com energia elétrica, com motocicletas. NR17 – Ergonomia. A ergonomia é um requisito importante para qualquer trabalhador desempenhar bem suas funções, por isso ela ganhou uma NR específica. Nela estão dispostos os parâmetros necessários para garantir conforto e segurança e saúde para os profissionais, e assim evitar principalmente a ocorrência de doenças por esforços repetitivos. NR19 – Explosivos. O trabalho com explosivos requer cuidados ainda mais especiais, afinal os riscos dos problemas são sérios. Inclusive os de morte são altos. Por isso, a NR19 traz uma série de obrigatoriedades sobre o manuseio, controle e armazenamento desses itens. Tudo para preservar a segurança do colaborador. NR20 – Líquidos, combustíveis e inflamáveis. A saúde e segurança na atividade com inflamáveis e combustíveis também precisa de uma regulação específica. Por isso, a NR20 define as boas práticas a serem executadas por empregadores e também por trabalhadores. As medidas dizem respeito principalmente às condições de armazenamento e manuseio desses agentes químicos. NR23 – Proteção contra incêndios. As medidas de prevenção de incêndios estão descritas na NR23. Ela traz a lista de informações que devem ser providenciadas aos trabalhadores. Nessa relação estão: utilização dos equipamentos de combate ao incêndio, procedimento para a evolução dos locais de trabalho com segurança, dispositivos de alarmes existentes, sinalização e saídas de emergência são pontos obrigatórios que devem estar presentes nos projetos de proteção contra incêndios. NR24 – Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Todos os detalhes para garantir o conforto dos profissionais no que diz respeito às condições sanitárias estão presentes na NR24. Informações sobre tamanhos de lavatórios, instalações sanitárias,
locais para refeições e alojamentos, entre outros, estão presentes no decorrer da norma. NR26 – Sinalização de segurança. É ela que define o padrão de cores que deve ser utilizado nos sinais de segurança dos ambientes de trabalho. Essas cores servem para apontar os equipamentos de segurança e delimitar áreas, assim como identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos. O objetivo é indicar zonas de perigo, organizando o local do trabalho e prevenindo acidentes em todos os ambientes da empresa. NR28 – Fiscalização e penalidades. Em caso de descumprimento das regras, é fundamental saber quais as formas de fiscalização e penalidades existentes. É para fazer essas definições que existe a NR28. Nela, inclusive, é possível conferir o valor real das multas. Ela já passou por 46 atualizações, sendo 2 amplas revisões. Isso se deve pela sua natureza operacional, que elenca todas as infrações relacionadas à segurança e saúde no ambiente de trabalho. NR29 – Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. A NR29 – Segurança e Saúde no Trabalho Portuário estabelece as medidas de segurança para garantir a proteção contra acidentes e doenças profissionais dos trabalhadores envolvidos nesse tipo de atividade. O objetivo da ANR é facilitar os primeiros socorros, promover a segurança do trabalho e proporcionar boas condições de segurança e saúde aos trabalhadores portuários. NR35 – Trabalho em altura. Os trabalhos em altura também possuem uma série de especificidades, e por isso foi criada a NR35 em 2012. Ela estabelece as medidas de proteção que devem ser adotadas para quem trabalha direta ou indiretamente com esta atividade. Um detalhe importante para essa norma: já é considerado um trabalho à altura aquele que é executado acima de 2 metros, uma vez que já apresenta risco em caso de queda.